seus mal-diagramados, o brasileiro sempre foi um povo bastante criativo para gerar formas alternativas de renda, nem que para isso precise apelar para a ilegalidade. É admirável que sejamos o país em que pequenos golpes, quase sempre inspirados em pirâmides financeiras, continuem a ser tão populares e eficientes para quem precisa de dinheiro rápido e fácil. Isso não é necessariamente um desvio de caráter do nosso povo, tá? De forma alguma eu acredito nisso. Eu acredito mais na tese de que o Brasil mantém uma produção inesgotável de otários, principalmente na extrema direita. Então, é aquilo, o estelionato quase sempre é um crime sem vítimas. Não é à toa também que políticos desse campo ideológico abusam da boa-fé de seus admiradores e estão sempre realizando campanhas para arrecadar pequenas fortunas em Pix. Alegando estar sem dinheiro para pagar processos, Carla Zambelli inaugurou essa tendência ao fazer uma vaquinha que rendeu centenas de milhares de reais. Coincidentemente, na semana seguinte, ela já estava na Coreia do Sul sem agenda oficial para visitar o Detran do país asiático. Também a gente conheceu o Detran, o Departamento de Trânsito da cidade de Busan. Semanas depois, caiu em contradição ao dizer que foi para lá também para passar por um tratamento de saúde. Na Coreia do Sul eu fiz um tratamento de circulação sanguínea. É notório o quanto Zambelli aposta que seus seguidores são até mais burros do que ela, no que eu acho que a Zambelli tem até certa razão. O deseleito Deltan Dallagnol é outro que tem investido no recebimento de Pix de seus seguidores. Na semana passada ele arrecadou 150 mil e disse que os depósitos foram feitos por agentes de Deus. Eu não sou religioso, mas respeito a fé das pessoas. Só que nesse caso não vai dar. É impossível que Deus tenha agentes tão idiotas, cujo objetivo seja doar dinheiro para o Tantan Dallagnol. E agora eu vejo mais um presente de Deus e de vocês acontecendo. Olha a quantidade de Pix que começaram a entrar na minha conta. E assim como Zambelli, dias depois, o ex-deputado já estava viajando com o dinheiro dos trouxas, digo, agentes de Deus. No domingo, o ex-procurador publicou foto embarcando para Chicago, nos Estados Unidos. Resta saber se é apenas turismo ou uma fuga na calada da noite. E se ele repetir Alan dos Santos e ficar em definitivo nos Estados Unidos, podemos dizer que foi ao menos um grande vacilo da justiça brasileira em não ter recolhido o passaporte dele enquanto havia tempo. Porque não surpreenderia ninguém se isso de fato ocorrer. Marco Feliciano já havia sugerido para Deltan que ele deixasse o país. Isso porque existe a previsão de que Tacla Duran preste depoimento e exponha as tramóias de Sérgio Moro e Deltan na Lava Jato. A audiência estava marcada para esta segunda, 19 de junho, mas precisou ser reagendada por conta de questões burocráticas envolvendo o governo espanhol. Isso tem um nome, em bom português, Deltan tá morrendo de medo da cadeia. Mas eu fiquei sabendo agora, aí, há minutos atrás, que ele pegou o passaporte e viajou para Chicago. É bom lembrar que ele está sendo investigado, né? Ele diz que eu fugi porque ele já estava me investigando. Não havia nada aberto contra mim. Mas contra ele é público e notório que ele está sendo investigado numa petição dentro do Supremo Tribunal Federal. E ele pegou o passaporte, anunciou e viajou. Só ver quem é o fugitivo. Outro que também está com medo de pegar uma caninha é Bolsonaro. No próximo dia 22, o TSE começa a julgar a ação protocolada pelo PDT para que se analise aquela famigerada reunião do excrementíssimo com embaixadores, na qual ele fez um discurso golpista e questionou a lisura do processo eleitoral e das urnas eletrônicas. Se for condenado pelo tribunal, pode ficar inelegível até 2032, quando terá 77 anos, ou, na melhor das hipóteses, não terá. Se é que vocês me entendem. O julgamento acontece numa semana em que o mito está enrascado com a revelação da trama golpista que estava no celular do coronel Mauro Cid. Um trecho específico deve colocar Jair em maus lençóis. É quando o subchefe do Estado-Maior do Exército, Jean Lavande Jr., pede para que Bolsonaro instigue o Exército a dar um golpe. E Cid responde que isso não aconteceria porque o então presidente não confiava no alto comando do Exército. Sim, até mesmo Jair reconhece que não é possível confiar em milico, para vocês verem que não é só má vontade da nossa parte para com essa classe de parasitas. E isso tem amedrontado tanto o Bolsonaro que fez com que ele reconhecesse, pela primeira vez na vida, que contou uma mentira, talvez na intenção de não se enrolar ainda mais com a justiça. Ao lado do astronauta brasileiro vendedor de travesseiros, ele contou que a vacina da Pfizer era composta por dióxido de grafeno, que se acumulava nos ovários e
nos testículos. Claro que Jair conseguiria envolver alguma questão de fundo sexual na fanfic, que não foi contestada por absolutamente ninguém que estava presente na reunião. Agora vamos cair para trás aqui, tá? A vacina de RNA tem dióxido de grafeno, tá? Onde ele se acumula, segundo a Pfizer, que eu fui lá ler que ele tem lá, o testículo e o ovário. Tá? Eu li a bula. O problema é que a mentira foi tão ridícula que ele precisou voltar atrás e confessar em suas redes sociais que o que ele disse não tinha fundamento, apesar de no vídeo o cara ter jurado que leu essa informação na bula da vacina. Agora, se isso virar uma regra, o perfil do Bolsonaro vai servir apenas para reparar mentiras que ele fala quando se empolga demais publicamente, porque não tem uma aparição dele que não seja repleta de lorotas patéticas. E quem dera se mentiras partissem apenas desse sujeito. Até na imprensa hegemônica tem rolado algumas fake news e análises no mínimo enviesadas. Na Globo News, Jorge Pontual foi desmentido ao vivo por Lula após atribuir ao governo federal a construção de cubículos sem janelas na cidade de Campinas. Acontece que o projeto é do prefeito Dário Saad, do Republicanos, e Lula fez questão de explicar ao vivo que não tem vínculo nenhum com essa aberração imobiliária. Eu tenho um nome para esse projeto infeliz. Minha casa não é vida. A Eliane, você pediu para falar? Por quê? Por quê? Porque nós temos um telespectador ilustre hoje. O presidente Lula está assistindo o Em Pauta, né? Tá lá em Belém. Boa noite, presidente. Boa Sempre noite. bem-vindo aqui no nosso programa. E o presidente pediu para a assessoria dele fazer um pedido para a gente. Não é uma correção, uma ratificação, mas ele faz questão de enfatizar que esse programa dessa casinha é um programa de Campinas. Não tem nada a ver com a União, não tem nada a ver com o governo federal e muito menos com Minha Casa Minha Vida. Já nas análises da imprensa estão tentando emplacar que Lula é como se fosse o personagem da música Sujeito de Sorte, do Belchior. Com os índices positivos do governo no primeiro semestre de mandato, alguns editoriais acreditam que o petista tem dado sorte, como teria dado sorte também nos 2 primeiros mandatos. Um editorial do Estadão teve a pachorra de apelar para essa explicação, que é, no mínimo, porca. Se eu fosse assinante do jornal, ficaria ofendido com esse menosprezo à minha inteligência. Mas como eu não sou um industrial falido que mora no Pacaembu, é óbvio que eu não assino essa porra. Na semana passada, nem mesmo Merval Pereira aguentou essa teoria quando Mônica Waldvogel listou as melhorias econômicas e deu a cartada do Lula da sorte. O presidente da ABL rechaçou a história e disse que se continuar nessa toada, vai ser difícil dizer que tudo aconteceu por sorte. E sabemos que, quando o Merval é a pessoa sensata na discussão, é porque o outro lado exagerou na bostejada. Então, tudo se ajeitando um lance de sorte. Que o Lula sempre foi considerado um homem de muita sorte. E se continuar nessa toada, a economia e tal, vai ficar difícil a gente dizer que tudo aconteceu porque o Lula é sortudo. Porque é a terceira vez que ele está no governo. Dizer que um presidente que já viajou para 287 países em 6 meses, que não fica pagando de louco em motociata e nem fingindo humildade em feira e praia é apenas sortudo, extrapola o aceitável. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo por aqui. Além do YouTube, estamos presentes também no TikTok, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer também as nossas camisetas que estão disponíveis no site da El Cabriton e o nosso curso que está no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. Para todos aqueles que achavam que o Deltan não iria pegar o Pix e fugir para os Estados Unidos, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.